Bem-vindos aí, pessoal. Nossa primeira aula que a gente vai falar de modelagem em 3D, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho dos softwares aí e depois a gente vai conhecer mais a fundo o Blender, que é o que a gente vai utilizar aqui. Mas eu vou mostrar alguns softwares aí de modelagem em 3D, ok? Questão de software para modelagem fica a critério de vocês escolherem. O importante é que vocês conheçam bem a fundo um e os outros vocês vão dominar sem problema nenhum. Um dos mais conhecidos e mais famosos chama-se 3ds Max, tá? É da Autodesk, ok? Vocês podem vir diretamente na Autodesk e vocês têm o 3ds Max, tá vendo? Ok? Só um detalhe, a 3ds Max ele tem a versão gratuita de avaliação, tem a versão comprada que você paga R$ 7.000 e também tem a versão para estudante, perfeito? Sendo que é o seguinte, a versão para estudante você vai trabalhar com ela, porém não vai poder vender os seus modelos, nem repassar para dentro do seu jogo ou qualquer coisa assim, ok? Ele também é bem completo, é um dos primeiros softwares de modelagem, tá? Tem bastante coisa, é um pouco mais pesado que os outros, mas tem bastante coisa que vocês precisam aí. O outro, que é de animação 3D e modelagem também, é o Maya. É o irmão do 3D Max, também da Autodesk, tá? Também custa o mesmo valor, também tem as mesmas funcionalidades, um pouco mais porque ele trabalha já com animação e algumas outras coisas aqui. E além disso, ele também tem a versão de avaliação, a versão paga e a versão de estudante. Mas como eu falei, por ser uma versão de estudante, o que acontece, vocês não vão poder comercializar ou colocar qualquer um dos seus personagens criados para venda ou dentro dos seus jogos, tá? Então, esses são os dois aí da Autodesk. Basta vocês criarem uma conta, tá? E depois vocês solicitarem ali a chave de estudante. E depois que vocês criam a conta, vocês vão ter ali a parte para estudante. A licença de estudante, tanto do 3D Max quanto do Maya, ou até mesmo do AutoCAD, são de 3 anos. E aí fica a critério de vocês aí escolherem. Outro que nós temos também é o ZBrush. Ok? O ZBrush é da Pixologic, tá? O ZBrush ele não tem a versão para estudante. Ele tem a versão free para que você possa treinar e tudo e depois você comprá-lo, tá? Basta você vir no site do ZBrush, ok? Get ZBrush e aqui vocês vão ter os valores aqui do ZBrush. Lógico que tem valores diferenciados, tá vendo? Para individuais, R$ 39,95 por mês, único usuário, perpétuo, R$ 695, um usuário por 6 meses, tá vendo? Bom, então temos aí as opções e até mesmo de você ver uma licença para estudante. Se vier aqui, ó, Get ZBrush, Estudante Price, vocês vão ver aqui. Só lembrando, quando vocês compram qualquer versão de estudante, ela geralmente não vai te dar a permissão de utilizar o seu modelo dentro de jogo, ok? Então vocês vão ter que comprar realmente. São dois grandes softwares, então tem bastante recurso o software, porém existe no mercado que a gente vai utilizar, que é o Blender, que é gratuito e tem a mesma funcionalidade de todos eles. E realmente hoje o Blender já está alcançando patamares além do que a gente está vendo aqui com esses softwares, tá? Então aqui a gente já viu que tem o ZBrush. Nós temos um outro chamado Veroid, tá? Que é o Veroid.com. Ele é novo, foi criado por uma empresa japonesa, tá? Tá tudo em japonês. Vocês também podem utilizá-lo, tanto para mobile quanto para PC. O Veroid ele já vem com alguns personagens já prontos, já modelados, mas não quer dizer que vocês não possam fazer alterações, perfeito? Vocês podem baixá-lo, é só vir aqui em Veroid Studio, tá? Mesmo estando em japonês, dá pra gente entender algumas coisas, tá? Por exemplo, ó, aqui você pode fazer, como vocês podem ver, ó, o desenho. Para trabalhar com ele é interessante a gente ter a questão da mesa, né? Vai ajudar a gente pra caramba para fazer isso aí, tá? E outra coisa também é a questão de ter noção de desenho e pintura, para que a gente possa fazer todos os detalhes, tá vendo? Viram? Tá? É só vir aqui no Windows 64 bits e fazer o download do seu Veroid. Okay? Ele já tem uma coisa pronta, só uma observação. Se vocês não tiverem placa de vídeo no computador de vocês, nenhum programa 3D vai funcionar corretamente. Alguns nem funcionam. É o caso do Veroid aí,
do ZBrush e outros mais. Então é necessário que vocês tenham pelo menos uma placa de vídeo. Vocês podem até, quem não tiver aí esse computador, podem usar diretamente pelo celular. Basta vir aqui, ó, e baixar para mobile, tá vendo? Clicou aqui, vocês vão fazer o download para mobile, tá? E ele tem tudo aqui que vocês precisam aí, ó, para que vocês possam trabalhar e até mesmo exportar o trabalho de vocês aí. Perfeito? Tá? Bom, e por último, que é o software que nós iremos utilizar, é o Blender. Ok? A sua primeira versão foi lançada lá atrás, há muitos anos. Eu peguei a primeira versão do Blender e trabalhei com a primeira versão do Blender. Ela foi lançada em 98, cheguei a pegar essa primeira versão para trabalhar. Conheci, era muito fraca, não se comparava aí ao 3D Max, nada disso. Mas conforme ele veio crescendo, ele realmente foi melhorando, tá? Então só para vocês terem uma noção aqui, ó, do Blender, tá? Também conhecido como Blender 3D, é um programa de computador de código aberto, ok? Quer dizer o seguinte, se você tiver uma noção de programação, você inclusive pode criar scripts em Python e colocar dentro dele para aumentar a funcionalidade, certo? Basta que vocês tenham conhecimento. O Blender hoje, olha, foi desenvolvido como uma aplicação in-house pelo estúdio holandês de animação NewGel, tá? Ok? Em 98, perfeito? Em 13 de outubro de 2002, o Blender foi lançado sob a GNU, que é o General Public License, em 2002. Eu cheguei a usar essa versão de 98 que eles liberaram pra gente, e aos poucos eles foram melhorando. Hoje o Blender está na sua versão 2.83. Essa foi a versão original do Blender, tá? Para o sistema operacional Irix. Eu cheguei a usar isso bem lá atrás mesmo, tá? 2.04, depois eu acabei pulando, eu fui para 2.37. E sim, aí depois eu fui para cá, 2.43 até hoje 2.883, tá? Hoje eu utilizo muito a 2.79, que eles pularam aqui, que é a 2.79b. O Blender ele exporta as malhas, importa todos os tipos de malha. O que são malhas? Todo objeto que você cria dentro do universo 3D é uma malha, e a gente pode exportar e importar. Eu posso mandar para FBX, formato 3D Max e vários outros formatos, tá? Posso também trazer imagens para dentro dele, exportar essas imagens e uma infinidade de coisas. Inclusive posso até editar vídeos. Perfeito? Aqui são um pouco dos formatos tridimensionais que a gente vai conhecer. O 3D Max Filho, mais conhecido, o FBX, que é o mais utilizado hoje, o DAE, tá? Que é o colado, o OBJ, também muito utilizado. Hoje, com a expansão de muita coisa, até o VRM que está aqui, ó, o VRM também está sendo utilizado muito aí em jogos também, que é Virtual Reality Modeling, ou seja, um modelo de realidade virtual, certo? Então, como vocês podem ver, o Blender ele hoje é bem completo, ele não está preso a uma coisinha, uma caixinha. E como ele é de código aberto, a comunidade Blender fez com que ele crescesse mais e mais do que o próprio 3D Max e do que o próprio ZBrush, que são bem conhecidos aí no mercado. Hoje o Blender faz de tudo. Só tem uma diferença entre a versão 2.79 para a versão 2.80, é que até a versão 2.79 ele tinha uma coisa chamada BGE, Blender Game Engine, ou seja, você poderia modelar e criar o seu jogo diretamente ali usando a linguagem Python, ok? Depois que mudou da 2.79 para 2.80, eles retiraram essa funcionalidade da BGE. Muitos usuários reclamaram, mas eles falaram que foi por uma questão somente de dinâmica e aperfeiçoamento do software. Então que eles tirariam, porque quase ninguém utilizava, até porque era melhor para eles aí economizar nessa parte e atentarem para outras, tá? Hoje o Blender ele tem parceria com várias outras empresas aí e já conseguiu bastante coisa gratuita. Como assim bastante coisa gratuita? Existe um software que se chama Substance Painter, tá? O que ele faz? Ele é um software para criação de pintura digital, ok? Esse Substance Painter, que é pintura digital, o que ele faz? Você consegue fazer a pintura sem muito esforço. E eles fizeram uma parceria com o Blender e aos poucos estão liberando alguns plugins para que você possa não só fazer os seus modelos no Blender, como também fazer a pintura e texturização perfeita, seja uma texturização de um desenho ou até mesmo uma texturização realista, tá?
Então hoje o Blender eu posso dizer para vocês que ele é o mais completo que tem no mercado, ok? Bom, agora voltando lá diretamente ao Blender, eu vou diretamente aqui ao blender.org, perfeito? No blender.org, vocês vão ver que ele está na última versão, 2.83.1 LTS. Tá? O que quer dizer LTS? É uma versão que mesmo que eles modifiquem e criem uma versão superior, essa versão LTS será suportada por um longo período. Tá? Bom, eu poderia muito bem fazer aqui o download do Blender 2.83.1, mas eu prefiro fazer o seguinte. Prefiro trabalhar por enquanto com a 2.79, depois a gente pula para 2.83, tá? Para que eu possa conseguir essas versões mais antigas, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que vir até aqui embaixo, ok? Aqui embaixo nós vamos procurar aqui, ó, a questão de download. Bom, em download aqui, eu tenho outras versões aqui. Deixa eu ver se eu consigo encontrar, porque há tempos atrás eles tiraram, para que forçasse o pessoal realmente a utilizar as versões mais recentes, tá? Bom, não tem nenhuma aqui, eles realmente tiraram aqui do site. Então, para que eu possa conseguir pegar uma outra versão, uma versão mais antiga, eu vou aqui, ó, Old Blender, tá? Ou seja, tá vendo aqui, ó, Previous Versions, blender.org. Vou aqui, ó, e aqui eu tenho as versões, tá vendo? Perfeito? E nessas versões aqui, o que a gente vai utilizar é a Blender 2.79. Tá? Vai abrir essa listinha. E agora o que eu faço? Me perdi. Bom, primeiro, vamos lá. Vocês estão vendo aqui em cima, ó, eles têm as versões, ó, Blender 2.79 para qual sistema operacional? Para Linux. Tá? Se você usa Linux, você pode usar aqui. Eu vou estar utilizando a versão 2.79b, que foi a última versão do 2.79. Então aqui, ó, vocês podem escolher a 2.79, a 79A ou a 79b. Então vamos falar aqui, ó, Blender 2.79b para Linux, tá? Com arquitetura 32. 2.79 com arquitetura 64. 2.79b para macOS no modo DMG ou Zip. E agora para o Windows temos 4 links aqui. Bom, 2.79, Windows 32.msi e .zip. Qualquer um dos dois que vocês baixarem está ok. Porém, só lembrando, se o seu sistema operacional é 64 bits, a 32 vai ficar bugando. Então é recomendado que baixe a 64. Se o seu sistema operacional é 32, então é recomendado que baixe a 32, pois a 64 não irá funcionar. Então vocês podem vir aqui, clicar em qualquer um, seja MSI ou Zip. Isso aqui nada mais é que um arquivo compactado, seja MSI ou Zip. O MSI geralmente ele vai fazer a instalação por um pacote, já o Zip você só extrai. Bom, após feito o download aqui do nosso arquivo, tá? Só vocês clicarem, ele vai perguntar, vocês fazem o download, salvam o arquivo e ele vai vir em Zip. Com isso vocês podem fazer o seguinte, o Blender é um programa que não requer instalação, tipo, clicar no executável, ele vai instalar um bando de coisa no seu computador, lá dentro do seu disco local C. Ele não requer isso, ele só requer que você extraia ele para um local. Bom, depois que eu fizer o download, basta eu clicar com direito em qualquer arquivo, tá? Por exemplo, eu não baixei aqui porque eu já tenho instalado na minha máquina. Basta eu clicar com direito, vamos dizer que isso aqui é o arquivo zip. Clico com direito, Extract RE ou Extract Files, tá vendo? Quando eu dou Extract Files aqui, ele vai perguntar onde eu quero Extract Files, né? Ele vai perguntar onde eu quero extrair o arquivo. Basta eu selecionar um local e dar OK. E a partir daí, ele vai fazer a extração completa. E é assim que vai funcionar com o Blender. Se for um arquivo MSI, ele vai vir dessa forma aqui, ó, tá vendo? Ó? Vir aqui, ó. Basta eu clicar 2 vezes, ele vai extrair, ele vai abrir, vai perguntar onde quer que instale, você dá o diretório, ele faz a instalação. Perfeito? Depois de instalado, vai aparecer uma pastinha como essa daqui, ó. Blender 2.79, Windows 64. Clico 2 vezes e aqui dentro estará todo o diretório do meu Blender, tá? Para poder utilizar, eu vou vir aqui em aplicativo, ó. Se eu por um acaso eu extrair o arquivo com o zip, ele não vai criar nada na minha área de trabalho. Agora, caso eu tenha usado o MSI, ele pode sim criar
um atalho na área de trabalho. Caso você tenha extraído, basta você vir aqui dentro da pasta do Blender, para onde você extraiu o Blender, clicar com direito onde está aplicativo, não é Blender Player, tá? É o Blender de cima. Clico com direito e faço o seguinte, enviar para a área de trabalho, criar atalho. Bom, vamos esperar um pouquinho. Ó, aí eu venho aqui, ó, enviar para a área de trabalho, criar atalho. A partir disso, será criado um atalho do Blender e basta eu clicar 2 vezes e ele será executado e abrirá o Blender pra gente, tá? Bom, deixa só ele abrir o Blender. Bom, deixa eu só minimizar aqui, não gosto das abas abertas. Vou maximizar. Bom, como vocês podem ver aqui, esse desenho foi feito diretamente todo no Blender, modelado, animado todo no Blender, tá? Então o Blender hoje ele permite que você crie aí infinitas coisas aí com ele, perfeito? Então a primeira tela que nós temos no Blender é o seguinte, essa caixinha aqui, tá? Nessa caixinha tem alguns links de créditos, o manual do Blender, o site, as referências de API de Python, tá? Até mesmo caso você queira fazer um donate para ele. E do lado são os arquivos recentes que você tem, tá? Se eu clicar em qualquer um desses arquivos, vai aparecer para mim aqui os arquivos, tá? E aqui eu posso escolher qual a interface que eu quero. A do Blender, que é Default, 3ds Max ou Maya. Ele vai imitar corretamente aquela interface, porque ele já tem essa interface, tá? Como a gente vai trabalhar direto com o Blender, então é mais fácil a gente deixar o Blender Default. Bom, o que eu faço agora para utilizar o Blender? Bem simples. Basta eu clicar do lado de fora. Pronto. E aqui eu já tenho minha área de trabalho. Bom, o que eu vou fazer aqui é só ligar o meu Screencast, tá? Para que vocês possam entender melhor. Tá vendo aqui do meu lado esquerdo? Do meu lado esquerdo vai aparecer tudo que eu fizer aqui com o meu computador, tá? Opa, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Vamos lá. Bom, então ficou mais fácil agora, porque tudo que eu fizer aqui vai aparecer aqui para vocês, tá vendo? Se eu clicar com o esquerdo do mouse, direito do mouse, o scroll do mouse, viu? Ele vai aparecer ali. Se eu apertar L, viu? Ele vai aparecer ali para vocês. Por quê? Fica mais fácil de vocês entenderem aqui o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer futuramente aí no nosso Blender, tá? Então vamos lá. Primeiramente vou apresentar a interface do Blender, tá? Aqui em cima nós temos as nossas guias, File, Render, Window e Help, tá? E aqui em File tem várias opções. Opção de novo, abrir, recuperar a última sessão, recuperar um arquivo autosave, tá? Salvar como, salvar uma cópia, User Preference, que a gente vai fazer, Save Startup File, Load, aplicação, linkar, importar e exportar, tá vendo? Importar é trazer de fora para cá, e exportar, tirar daqui para fora, tá? Acabei de fazer, eu posso exportar para um arquivo. Bom, posso também dar Kit, Ctrl Q, viu? O Blender, assim como todo programa 3D, ele é muito conhecido pelos seus atalhos, tá? Tudo que a gente faz aqui, ele tem um atalho. E todo mundo que trabalha com modelagem, ou escultor, ou qualquer coisa assim do Blender e dos outros arquivos, dos outros softwares, eles usam atalhos. Isso nos facilita o dia a dia, nos facilita na hora da gente fazer a modelagem, perfeito? Bom, então aqui a gente viu que nós temos as nossas guiazinhas, e aqui esse primeiro botão, ele chama-se botão de tipo de editor, ou seja, eu posso escolher como é que eu quero o meu editor. No momento eu estou trabalhando com informação, tá vendo? Info. Se eu trocar ele para um VImage editor, você vai ver que ele vai mudando aqui em cima, ó, viu? Então eu vou deixar como info. Por padrão, essa primeira guia aqui, ó, elas são conhecidas como guia de informação, onde a gente consegue as guias para eu poder salvar, renderizar, abrir ou duplicar uma janela e até mesmo consultar algum manual ou outra coisa. Aqui do lado são os modos de cena, tá vendo? Onde eu posso escolher meus modos de cena. 3D View Full fica cheio. Posso trocar para animação, caso eu queira fazer a minha animação. Abrirá uma timeline aqui, como já tenho aqui embaixo, abrirá uma outra timeline, um drop sheet, onde eu posso ver minhas animações, as curvas das animações. Composite, tá? Para que eu possa fazer a composição de nós, que a gente também vai conhecer também,
perfeito? Então aqui a gente pode escolher. Essas são algumas das funcionalidades. Eu posso usar essa ou posso muito bem criar a minha, tá? Mas vamos usar essas por enquanto. Game Logic, essa é a parte lógica do jogo. Acabei de modelar tudo e agora eu vou entrar na parte de programação do meu jogo. Na 2.80 já foi retirado isso daqui, mas nas anteriores, até a 2.79b, ela tinha essa parte lógica. Isso aqui nada mais é que adicionar uma propriedade, clicar e arrastar e fazer a programação via blocos, ok? Motion Tracking, opa, captura de movimentos, isso. Captura de Motion Tracking, captura de movimentos, né? O Blender ele possui algumas ferramentas aí que a gente pode capturar os movimentos de um vídeo e aplicar ao nosso personagem, ou até mesmo usar o Kinect integrado a ele para que a gente possa fazer a captura de movimento real. O Kinect captura os nossos movimentos e aplica ao nosso personagem, desde que o nosso personagem esteja com o rig apropriado, ou seja, com os ossos e com toda a malha correta para a gente poder fazer o rig, perfeito? Além disso, eu tenho a parte de scripting. Como eu tenho essa parte de Game Logic, eu também posso vir e fazer com o script também, onde eu posso digitar aqui e criar aqui tudo via script, tá? Essa parte de script é muito utilizada para eu criar algumas coisas, ou até mesmo executar alguns comandos aqui dentro do programa. Para quem trabalha muito com Python, a galera está muito acostumada a ver isso aqui, tá? Esse shell aqui de Python. Bom, o Vedit, isso aqui é para edição de malha, que a gente vai entender por que é muito importante essa edição de malha. Sem ela a gente não consegue fazer quase nada. A edição de malha, ou mapeamento UV, tá? Ele é muito utilizado para que a gente possa fazer a texturização corretamente, uma pintura digital corretamente. Então é muito importante que a gente se atente a fazer o mapeamento UV de forma correta, deixe ele bem, tá? Todo bem dividido para que a gente possa fazer a pintura e até mesmo a texturização, perfeito? Bom, e por último aqui, a parte de edição de vídeo, onde eu posso trazer o vídeo externamente e fazer a edição de vídeo. Tem a minha timeline aqui, tem as minhas curvas, onde eu posso inserir os vídeos, ok? E depois eu posso rodar o vídeo e vou ver aqui o que acontece. Fora isso, vou voltar para a minha default, que é a padrão do Blender. Aqui do lado eu posso escolher a minha cena. Caso eu tenha mais de uma cena, eu posso escolher qual cena que eu quero visualizar. Perfeito? Muito usado na Blender Game, tá? Aqui eu tenho os modos de renderização. O que é modo de renderização? Aqui são os renderizadores. Toda vez que a gente trabalha com objetos 3D, para que a gente possa tirar uma foto ou até gravar um vídeo, fazer uma animação, nós usamos os renderizadores. Eles é quem faz esse papel de renderizar a imagem, de tirar aquelas famosas fireflies das imagens e até mesmo criar um vídeo de uma cena, perfeito? Ele é que renderiza, ele é que é responsável em dar vida para sua composição. Então tem o Blender Render, que é o padrão, o Blender Game, tá? Que é para caso dos jogos, e o Cycles Render. Hoje nas versões mais novas nós temos outros, como o Eevee, que é em tempo real, e outras coisas mais. Eu recomendo utilizar sempre o Cycles Render, porque o Blender Render ele é muito fraquinho. O Cycles Render me permite trabalhar com uma forma mais dinâmica com os materiais. Então o Cycles Render é melhor, eu prefiro trabalhar com ele. Já nas versões 2.80, 81, 82, 83, o Eevee faz muito bem esse papel. Eu recomendo o seguinte, nas versões mais anteriores com Cycles Render, agora nas versões mais atuais, fica a critério de vocês escolherem qual renderizador o Blender irá utilizar, perfeito? Cada um tem um gosto, como o Eevee, o Cycles. E o que acontece com isso? Isso daqui, o renderizador, ele vai puxar processamento da sua placa de vídeo e da sua CPU, tá? Que no caso é da sua central de processamento, que é o seu processador. E ele vai utilizar essas informações para renderizar a imagem, para poder conseguir fazer com que a imagem fique perfeita. Tá? E por último, aqui na janela de informação, nós temos a versão do Blender e nós temos a quantidade de vértices, faces e tris do objeto. E também a quantidade de objetos que temos dentro da nossa cena. Eu estou selecionando um de 3. Se eu fizer isso daqui, ó, segurar o Shift e clicar com o direito em cima dele,
eu agora estou selecionando 2 de 3, 3 de 3, tá vendo? Eu tenho uma lâmpada e estou consumindo 15,48 megas de cachê com ele aberto. E eu tenho aqui, ó, como principal objeto um cubo, ok? Então, é o principal objeto um cubo. Ele está me informando a quantidade de vértices, faces e tris que tem nesse cubo. A gente já vai entender isso melhor. Aqui no ambiente, para rotacionar aqui, ó, para que eu possa rotacionar, fazer isso aqui, eu clico, aperto e seguro o scroll do mouse. E depois eu movimento o mouse para os lados, tá vendo? Eu consigo aí ter uma rotação do espaço 3D. Para eu aproximar e afastar, só rodar o scroll do mouse para frente e para trás, tá vendo? Perfeito? Bom, então basta eu para frente e para trás e eu posso fazer isso. Outra coisa muito importante é que se eu segurar a tecla Shift e o scroll do mouse rotacionar, é como se eu tivesse pego com a mão e estivesse movimentando ele, tá vendo? Ó? Eu não rotaciono, eu puxo e empurro, tá vendo? Eu puxo e empurro. Basta eu segurar o Shift e o scroll do mouse, ó. Seguro o Shift, aperto o scroll do mouse e posso fazer isso aqui. Se eu fizer isso com o Ctrl, eu aproximo, tá vendo? Ó? Só que essa aproximação é maior do que com o scroll. Tem uma hora que o scroll vai travar, então essa aproximação ela fica maior, tá vendo? Ó? Ela é melhor. Segura o Ctrl, aperta o scroll do mouse e empurra o mouse para cima, para baixo e ele vai fazendo isso para mim, tá vendo? Então são coisas bem básicas que a gente pode utilizar aí, tá? Ó, então coisas bem básicas aí que a gente pode utilizar. Então, o scroll do mouse ele serve para a gente, se só pressionar ele, rotacionar o nosso espaço 3D. Se eu segurar o Shift, clicar, segurar o mouse, o scroll do mouse e arrastar o mouse para lá e para cá, com eles pressionados, eu tenho como se fosse minha mão, puxando e empurrando, e com Ctrl eu posso aproximar e afastar. Aplicação de zoom. Perfeito? Tá? Eu costumo muito usar o Shift. Eu estou tão acostumado a usar o Shift que geralmente às vezes eu faço no computador e esqueço que eu não estou no Blender. Esqueço que eu estou fazendo uma coisa dentro do meu computador. Mas tudo bem, isso é o costume, a gente vai acabando de tanto trabalhar com ele. Bom, além disso aqui, eu tenho aqui do meu lado esquerdo a ferramenta Transform. Bom, mas se vocês olharem aqui do meu lado direito, eu também tenho Transform. Vamos entender um pouquinho aqui. Do meu lado esquerdo estão os objetos, a criação, a transformação para a criação dos objetos e para modificação de movimentação, rotação, escala e até mesmo espelhamento. Posso fazer as edições, posso ver o histórico de edições, tá vendo? Undo, redo, no caso, desfazer e refazer, avançar, tá? Posso também ver o que eu já fiz no meu histórico, repetir a última operação, ok? E aqui, se vocês olharem no lado esquerdo, eu tenho Tools, Create, Relations, Animations, Physics, Raise Pencil, Display, Layers, File. Eu tenho várias outras coisas, 3D Print, tá vendo? VRM Helper, tá vendo? Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Geralmente o Blender, ele vai vir com as coisas mais básicas aqui. E aqui são chamadas guias de transform, porque essas guias aqui, a gente consegue fazer o seguinte, deixa eu arrastar para cá. Nós conseguimos não só criar objetos novos, ó, criar um plano, viu? Criar outro cubo, criar um círculo, tá vendo? Ó, se vocês olharem, agora eu tenho 6 objetos na minha cena. Vou arrastar um para cá, vou arrastar para cá, vou arrastar para cá. Para selecionar o objeto, clica com o direito do mouse, tá vendo? Ó? Se eu clico com o direito do mouse em cima do objeto, eu seleciono o objeto, tá? Então aqui eu tenho a parte de inserção, guias para inserção, tá? Animação, essas coisas todas. Seu Blender não vai vir com todas essas guias, ele vai vir com as guias mais básicas. E vocês podem prestar atenção que quando eu crio qualquer coisa, aqui embaixo vem algumas informações básicas daquele objeto, tá? Então aqui é para que eu possa, é chamada de guia de criação, tá? Criação e edição de algumas coisas, perfeito? E para que a gente possa habilitar ou desabilitar essa guia, basta passar o mouse aqui para dentro da sua tela e apertar a tecla T, tá vendo? Ela ativa e desativa o seu lado esquerdo aí. Isso nos funciona, nos ajuda porque é o seguinte, às vezes eu quero um campo maior e eu não sei como fechar isso aqui, porque não adianta eu arrastar essa para cá, tá vendo? Não adianta, eu posso arrastar para cá, vai ficar assim, fica feio, né? Depois se eu quiser abrir, eu tenho que vir e arrastar novamente.
Então, se eu apertar a tecla T, ela esconde para mim. E se eu apertar T novamente, ela retorna, tá? Então, aqui é a nossa parte de transformação para criação e edição, ok? E aqui do lado direito é a nossa aba de transformação. Aí sim, essa transformação, só desculpa um pouquinho porque meu mouse aqui não está muito legal, não está me ajudando muito não, tá? Então está um pouquinho complicado. Pronto, consegui. Meio que tá aqui vibrando aqui, tá meio esquisito, mas vamos lá. Aqui do lado direito, do lado esquerdo é para a criação, tá? Então a nossa view de criação, vou apertar até para tirar ela. Aqui do lado direito eu tenho as informações, a guia de propriedades, tá? Como transforma ali em cima, mas isso aqui é a guia de propriedade dos meus objetos e da minha cena, tá vendo? Aqui, ó, a posição do 3D cursor, que é isso daqui. Essa mirazinha quer dizer a posição do 3D cursor. Se eu vier aqui, ó, e zerar ele todo, ó, vai ver que ela veio para cá. Perfeito? Então aqui, ó, eu tenho as informações do meu objeto que está selecionado na cena. Por exemplo, eu tenho a informação da localização do meu objeto. Tá vendo? Eu tenho a rotação do meu objeto está em 0, a escala do meu objeto e a dimensão do meu objeto. A maioria dos softwares 3D, eles vêm com uma dimensão padrão. Para que eu possa fazer essa alteração, eu preciso vir aqui nessa minha terceira guia, tá? Que é a guia de informações mais completa, ok? Então deixa eu tentar chegar aqui, pronto. É uma guia mais completa. Aqui eu tenho as informações básicas de tudo que está na minha cena. Dos meus objetos, da minha câmera, da minha visualização, do meu cursor, do meu display, do meu shading, ou seja, a aplicação de materiais, tá? Viu? A aplicação de materiais dos meus objetos na cena, viu? Só desligar o Match Cap. Isso aqui chama-se material de luz. A gente vai conhecer também. Do meu motion track, do meu background image, ou seja, inserir uma imagem no meu background. A transformação e orientação dos meus objetos, as propriedades, tá vendo? Mas isso aqui é comparado a toda a cena. Quanto aqui está com a minha guia de informações de uma cena inteira, desde os objetos a tudo que está dentro da minha cena, aqui do meu lado direito eu tenho duas viewports, tá vendo? Ó? Duas views. Essa primeira view aqui de cima é a view chamada de outliner, tá? Ou seja, é onde eu consigo enxergar tudo que minha cena contém, tá vendo? Ó? Circle, se eu selecionar por aqui vai aparecer lá, Cube, Circle, ó, eu quero pegar minha câmera, lá, peguei, agora eu quero pegar minha lâmpada, viu aqui? Então, aqui, tudo que está aqui, a gente consegue selecionar, tudo que está aqui na cena, vai aparecer aqui pra gente. Eu posso trocar? Posso vir aqui nesse botão e escolher qualquer uma outra. Por exemplo, eu quero trocar para minha timeline, viu? Agora eu quero trocar para o meu V-Image Editor. Vai ficar a meu critério, mas por padrão, a gente utiliza essa outliner aqui, tá? Para que a gente possa enxergar os objetos na cena e até mesmo trocar os nomes. E imaginamos que você tem uma cena muito grande aqui, com várias coisas, e você vai precisar acessar alguns objetos. Então fica mais fácil vir por aqui, encontrar o meu objeto, clicar nele e eu vou estar com ele selecionado para que eu possa fazer as alterações nele. Tá? Bom, então aqui nós temos a nossa outline. E aqui embaixo nós temos uma outra coisa. Aqui nós temos as propriedades normais, comuns. E aqui nós temos as propriedades com mais afinco. Se vocês prestarem atenção, dependendo do objeto que esteja selecionado, a nossa guia aqui de propriedades do objeto aumenta ou diminui. Por exemplo, uma lâmpada, ela tem menos informação que uma câmera. E tem menos informação que um objeto de cena. Tá? Porque um objeto de cena, ele pode conter material, pode conter modificadores, e outras coisas mais, e texturas, e outras coisas mais que uma lâmpada não tem. Uma lâmpada serve para iluminar, e você tem ali algumas coisas mais básicas. Mas os objetos têm muito mais informação do que a própria cena, tá? Então, aqui eu tenho mais informações do que eu teria aqui. E dentro dessas informações aqui, então vamos só entender só, galera. Vou apertar o T novamente aqui. Eu tenho aqui o meu mapa, a minha guia, tá? No caso a minha aba aqui, de iniciador de objetos, criador, editor de objetos. Aqui eu tenho as informações do meu objeto básico e aqui eu tenho a mais completa informação, tá? Então, para isso a gente só se identifica
por essas partes aqui. Por exemplo, aqui eu estou com a minha 3D View. Aqui eu estou com a minha Properties, tá vendo? Minha guia propriedades. Aqui eu estou com a minha Outliner. Aqui embaixo eu estou com a minha Timeline, tá vendo? Eu posso trocar todas elas. Eu posso vir aqui e alterar da forma que eu achar melhor. E até mesmo salvar essa interface para eu trabalhar depois. Então, novamente, eu vou apertar T para tirar essa aqui. E essa aba aqui também, às vezes você quer tirar, você não precisa arrastar. Só apertar N que ela também vai sumir. Ficando assim um espaço mais limpo para vocês. Então aqui do nosso lado direito, eu tenho minha guia Outliner e tenho minha guia Properties. Na guia Propriedades aqui, tá? Eu tenho aqui as propriedades de render, as propriedades de layer, assim como outros programas de Photoshop, programas de edição de imagem, o Blender também trabalha com layers, para que a gente possa criar várias coisas em várias layers e depois juntar tudo de uma vez só e ficar muito mais fácil para trabalhar. Aqui eu tenho as propriedades da minha cena. Bom, eu vou abrir aqui o N novamente, que é as propriedades da minha cena, resumidamente. E aqui a gente vai vendo, tá vendo? Ó? Eu tenho ela aqui mais resumida, aqui eu tenho ela mais completa, dividida em várias partes. Uma coisa que a gente não vai encontrar aqui, mas que a gente vai encontrar aqui, por exemplo, a dimensão do meu objeto está em 2 sei lá das contas, né? Bom, nessa terceira opção aqui, ó, que é as opções da cena, como já diz, a opção da cena, eu tenho aqui as medidas, ó, tá vendo? Units, ou seja, unidades. Gente, eu posso vir aqui, ó, e colocar em métrico. Olha o que acontece. Automaticamente foi modificado a dimensão do meu objeto, tá? Então agora eu consigo trabalhar com o padrão do Brasil, 2 metros, ok? Não é só o padrão Brasil, é o padrão aí utilizado pela maior parte do mundo aí, tá? Eu tenho um imperial, caso eu queira, entendeu? Eu trabalho ali com polegadas, ou métrico. E a mesma coisa de ângulo, posso trabalhar com radianos, para quem gosta, e graus, tá? A partir daqui, automaticamente ela já vai ficar dessa forma. Então eu tenho agora aqui, vendo aqui, um cubo de 2 por 2 por 2. Mesma coisa aqui, 2 por 2 por 2. E aqui eu tenho um plano de 2 por 2 por 0. Lógico, o plano não tem nenhuma altura, né? Até porque aqui essas setinhas, elas indicam os eixos. Como a gente já viu anteriormente, no 2D, tá? Existem só 2 eixos, tá? O X e o Y. Já no mundo 3D, nós temos 3 eixos. Aqui no Blender ele é um pouco diferente, ele está falando que o Z é a altura. É ao contrário, o Y é a altura, o Z é a profundidade. Ok? Mas isso aqui já é básico dele, depois a gente vai trocar. Vocês vão ver como trocar. Bom, além disso aí, o que acontece? Aqui eu também tenho, ó, a questão do meu mundo, tá vendo? Meu mundo está cinza. Eu posso muito bem vir aqui e fazer, customizar as propriedades do meu mundo. E aqui, toda aba que tiver preview, a gente consegue visualizar como está ficando aí, certo? Bom, e aqui eu posso, nessa janela preview, eu posso visualizar como está ficando aqui no ambiente. Lembrando, só uma coisa, o Word, por mais que eu troque aqui a cor, não vai aparecer para mim aqui no modo de material, tá? No modo de sólido, né? Isso aqui é um modo de visualização normal, padrão, tá? Para que a gente possa visualizar nosso objeto. Aqui do lado, agora nós temos as propriedades do objeto por completo, sua localização, rotação, scale, que é o mesmo que está aqui, porém aqui eu tenho mais outras coisas, eu posso mudar de layer, eu posso criar um grupo, por exemplo, criei várias árvores, quero adicionar todas elas ao grupo árvores, que assim quando eu clicar no grupo, automaticamente eu vou selecionar todas as árvores, posso adicionar a um grupo, criar um grupo novo, tá? Aqui eu tenho um display onde eu posso ver o nome, lá, se eu clicar aqui, lá, já estou vendo o nome do meu objeto, viu ali, ó, plane. Posso também ver as axes dele, lá, viu? Só ligar ali, tá? Posso ver ele em modo wire, vendo? Draw, ok? Os bounds, isso aqui com calma a gente vai vendo. O espaço de textura, viu aí? Também posso ligar o X-Ray dele, tá? E também a transparência, perfeito? Por enquanto a gente não vai ver muita coisa aqui porque precisaria ter mais coisas, certo? Então só para vocês terem uma noção. Agora eu desligo e volta a ser novamente meu objeto. Tenho mais outras informações aqui embaixo, como Motion Blur, Motion Paths, Custom, as propriedades customizadas e também os Cycles, tá? Ok? Isso aqui a gente vai ver com calma mais para frente. Então aqui, nessa minha guia aqui, eu tenho as informações mais básicas. Já aqui eu consigo ter as propriedades completas de todos os meus objetos. Ok?
Além disso, eu também tenho constraints. Então vamos lá, constraints. Isso aqui são algumas transformações que a gente vai entender um pouquinho depois, tá? A gente vai entender, e é muito utilizado essas constraints para a gente trabalhar, ainda mais quando você trabalha com animação. Aqui nós temos a nossa guia de modificadores, perfeito? Então aqui, ó, os modificadores que podem ser aplicados, tá? Uma array, ó, fez uma cópia, viu? Posso clicar aqui. Eu tenho outro modificador aqui, decimate, tá? Tenho mais modificadores aqui, como mask, viu? E por aí vai, eu tenho vários modificadores. Posso muito bem vir aqui, ó, e criar um oceano. Olha só meu oceano ali, ó, viu? Tá bom? Então esses modificadores vão nos ajudar bastante na hora de trabalhar com os nossos modelos 3D. Aqui eu tenho agora os Vertex Groups. A gente também depois vai entender como é que funciona. Os Vertex Group vão nos auxiliar na hora de criar um gramado, na hora de criar uma árvore, uma folha de uma árvore, de criar um cabelo de um personagem, ok? Até mesmo de fazer um efeito, certo? Eles vão ajudar bastante nesse ponto aí. Agora nós temos aqui a nossa guia de material. Por padrão, o Blender já vem com material próprio, tá vendo? Aqui ele está vazio, mas se eu vier aqui, eu consigo ver todos os materiais que existem no meu objeto. Eu estou explicando por alto, mas futuramente vocês vão ter essas aulas mais completas aí e a gente vai se aprofundando mais dentro do Blender e fazendo mais isso. Mas nada me impede de que eu possa usar esse material pronto ou criar um novo material. Se por um acaso um objeto requer 2, 3 materiais, eu posso clicar aqui em mais e criar um novo material, viu? E eu já tenho material 01, viu? Perfeito? E a partir daí, basta eu aplicar os materiais. Dentro dos materiais nós temos várias informações que a gente vai ver depois. Por exemplo, uma cor. Vamos lá, vamos trocar a cor do material. Pronto. Viu? Esse material aqui vai ser um material azul. Olha lá, viu? Tá bom? Esse daqui eu posso clicar, ó, nesse objeto e agora aplicar a ele um material já pronto. Para que ele possa ficar verde. Tá vendo? Tá? Bom, ele não ficou muito verde ali não. Alguma coisa aconteceu ali. Não está querendo muito ficar não. Mas enfim, eu tenho aqui N propriedades que eu posso utilizar aqui no material. Além do material, eu também tenho as texturas, que eu posso desenhar, posso criar as minhas, ou posso até pegar da internet, de alguns sites para poder colocar as minhas texturas. Perfeito? Basta eu vir aqui em New e fazer isso. Mas geralmente, quando você já tem um material pronto, automaticamente você também já cria uma textura. Tem as minhas partículas, onde eu posso adicionar partículas, tá vendo? Particle System. Essas partículas podem ser partículas de emissoras ou cabelos, tá vendo? Olha lá, acabou que o meu cubo lá ficou com um bando de cabelo para todos os lados. E é por isso que é importante a gente criar um grupo de vértices, porque a partir daí o cabelo só será emitido de um vértice, certo? Bom, isso aqui é muito legal, muito maneiro para cá, para dentro do Blender, tá? Bom, não quero rotacionar não, porque o mouse aqui tá uma graça. Então, mas aqui a gente vai entender depois melhor como fazer até um cabelo ou coisas melhores aqui, com uma qualidade boa, de uma forma mais simples e com menos partículas, menos objetos, tá? Basta eu vir aqui e clicar em menos retirar ali. E por último nós temos a física, ou seja, a aplicação de física, Force Field, Collision, tá? Cloth, Dynamic Paint, Soft, Fluid. Aqui eu posso criar um smoke, um fumaça, um fogo. Aqui eu posso criar um fluido, uma água. Um soft body, que é um corpo rígido, tá? Mas com movimentação. Posso criar uma roupa, eu posso dar uma colisão, eu posso fazer uma dynamic paint, e aí por diante. Até uma água eu posso fazer, ok? Então, aqui é a guia mais completa, é a guia de propriedade mais completa. Não quer dizer que vocês possam modificar, posso levar para outro lado, escolher outro local para fazer isso, mas o básico padrão já vem assim, tá? Bom, feito isso aqui, a gente já viu que aqui nós temos as nossas guiazinhas, né? File, Render, New, Window, Help. Aqui nós temos a nossa Viewport, visualização, tá? Aqui nós temos as nossas cenas que nós podemos escolher, o renderizador e as informações da cena e dos objetos selecionados. Com a tecla T, eu posso abrir aqui uma guia aqui de inserção de objeto, edição de objeto. Com o T, posso abrir, com o N eu posso abrir e fechar essa guia de propriedades do objeto, que é a guia básica de propriedades, tá? Aqui do meu lado eu tenho a minha
eu tenho aqui minha outline, onde eu posso ver tudo que está na minha cena. E embaixo eu tenho as propriedades em geral, tanto da cena, quanto do render, quanto dos objetos. E aqui embaixo, essa parte daqui de baixo, nós temos aqui ó, a nossa timeline, tá vendo? O que é a timeline? Onde a gente quer montar um motion, vamos dizer que eu quero fazer uma animação aqui, tá? Meu objeto está aqui, ó. Clico aqui, agora eu vou botar Lock Hot Scale. Cadê? Lock Hot Scale, pronto. E aqui no 40 eu quero que o meu objeto suba. Vou lá, movimento ele para cima. Pronto, Lock Hot Scale, perfeito. Aqui eu tenho, ó, também várias informações, tá? Várias guiazinhas aqui de informações, onde eu posso fazer as marcações, playback, isso tudo. E aqui eu tenho a minha timeline, ó. Tá vendo que ela inicia em 1 e termina em 250, é muito longa. Vamos dizer que eu quero que ela termine em 40. Viu que eu reduzi o tamanho da minha timeline? E agora se eu der play aqui, olha o que acontece lá. Tá vendo? Eu tenho uma animação básica, mas tem uma animação ali. Entendeu? Aqui eu posso controlar as minhas animações, tá? Posso muito bem vir aqui, ó, o mouse bem aqui no meio, clicar e arrastar para poder ampliar. Assim funciona com todas elas, tá? Com todas elas basta eu clicar na divisão, arrastar para poder ampliar ou recuar um pouquinho, ok? Lembrando, quanto maior a visualização do seu ambiente 3D, mais fácil e melhor será para você trabalhar com ele, tá? Agora, o mais importante de tudo isso. Quando eu estou com o meu objeto aqui e com essa meu viewport aqui, eu tenho aqui embaixo algumas informações. Tá vendo? Tem vários objetos aqui. Então, vamos começar por aqui. Aqui novamente nós temos as guias de visualização, onde eu posso trocar o tipo de visualização que nós queremos. No Blender e nos outros objetos 3D existem dois tipos de visualização. Visualização de perspectiva, onde eu consigo visualizar o 3D do meu objeto, tá vendo? Meu objeto em todas as 3 dimensões. E se eu apertar a tecla 5 do meu teclado do numpad, olha o que acontece. Eu consigo colocar em visão ortográfica. Essa visão é uma visão de correção. Também conhecido como muitos uma visão 2D do seu mundo, tá? Porque se vocês virem aqui, ó, ele agora ficou com uma visão ortográfica da frente. Então eu só visualizo 2 dimensões. Se eu apertar o 3, eu vou agora para aqui, Right Ortho, ou seja, visualização ortográfica da direita. Se eu apertar Ctrl 3, da esquerda. E como eu sei todos esses atalhos? Aqui em View, nós temos aqui, ó, View Perspective no Pad 5. Eu posso trocar a perspectiva de visualização do meu espaço 3D. Aqui eu posso escolher que câmera que eu quero, caso eu tenha mais de uma. E aqui eu tenho, ó, Left, Right, Back, Front, Bottom, Top e câmera. Viu? Pronto. Assim como eu também tenho outras informações aqui, ó, de alinhamento, de navegação. Tá vendo? Além disso, eu tenho aqui, ó, a parte de seleção. Tá vendo? Eu posso escolher, eu quero selecionar a câmera, uma seleção randômica, um círculo de seleção, um border de seleção. É com a letra B. Digamos que eu quero fazer uma seleção de tudo. Aperto a tecla B. Viu que apareceu aqui pra mim, ó, uma cruzinha? Eu clico, seguro e arrasto. Pronto. Fiz uma seleção total. Eu também posso utilizar a tecla A. E com a tecla A, eu desseleciono e seleciono meus objetos. Tá? Agora, da mesma forma que nós temos aqui, eu vou apertar o T aqui, ó. Create, tá vendo? ADD Primitives. Eu tenho aqui também, ó, ADD, ó. Eu posso adicionar várias coisas no meu espaço, tá vendo? Posso adicionar um texto, posso adicionar uma mesh. Uma mesh nada mais é que os primitivos, tá? Plano, cubo, círculo, esfera, icosfera, cilindro, cono, torus. E a partir desses objetos é que nós conseguimos fazer a modelagem do que a gente precisa. Posso adicionar várias coisas, uma metaball, uma surface, uma curve que nós vamos trabalhar para criar cano e fazer algumas coisas diferentes, tá? Posso colocar uma lâmpada, uma câmera, uma force field, ok? Posso também trabalhar com uma construção de blocos, um array, mods e por aí vai. E até mesmo mais importante também aqui, ó, armature, ou seja, um rig. Quando a gente coloca isso, é um esqueleto. Se eu tirar daqui da visualização do 5, vou apertar 5 para poder sair daquela visualização. Olha lá meu esqueletinho, como é que ele está. Isso aqui é utilizado para que a gente possa fazer a animação dos nossos personagens, tá vendo?
ele já tem aí, ó, a mão pronta, a coluna, tá vendo? Tudo que a gente precisa ele já tem pronto ali, tá vendo? Tá? E isso aí auxilia bastante a gente no dia a dia e para a gente poder animar os nossos personagens. Nada impeça que eu possa inserir outras coisas. Outra forma de nós inserirmos objetos, além de ser por aqui e por aqui, nós podemos apertar Shift A. O que acontece? Ele abre o menuzinho de inserção de objetos, viu? Fica muito mais fácil. Tá vendo? Posso vir aqui, clicar em inserir uma mesh, ó. Vamos ver a esfera lá, inserir uma bola, viu? Arrasta a bola aqui no eixo. Para eu arrastar no eixo, basta eu clicar aqui em cima, ó, arrastar. Viram aí? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então agora já temos os objetos. E, por último, dentro dessas guias, a guia objeto. Na guia objeto eu posso transformar, eu posso espelhar, eu posso limpar, aplicar e outras coisas muito mais que a gente vai usar bastante isso daqui. Tá? Se vocês repararam, quando eu clico no objeto, fica um pontinho laranja dentro do objeto, tá vendo? Esse é o Medium Point. O que é o Medium Point? O ponto central do meu objeto. É ele quem determina a partir de onde meu objeto terá locomoção, a partir de onde meu objeto gerará o ponto central dele. E a gente pode trocar esses pontos centrais, tá? Eu posso muito bem vir trocar os pontos centrais e botar em onde eu quiser o ponto. Não preciso ficar com um ponto no centro. Eu posso botar numa quina, caso eu venha fazer uma porta. Eu posso colocar numa janela, também bem no canto da janela. Eu posso trocar como eu quiser isso aí. Digamos que eu quero criar um capacete e a nossa viseira tem que abrir. Então eu também posso trocar o ponto central dela para que possa ficar correto, para que a gente possa fazer a abertura. Perfeito? Depois dessas 4 aqui, eu tenho aqui os modos de trabalho. Object Mode é onde eu insiro os objetos e faço as alterações normais do meu objeto, tá? Onde eu posso movimentar ele e tal, ok? E agora nos outros, como Edit Mode, é o modo de edição. Você vai ver que o meu objeto agora, ele ficou totalmente diferente. Ele tem umas dicas laranjas aqui nas pontas e ele está totalmente laranja selecionado, tá? Essa parte é a parte de edição, é a parte onde eu posso muito bem vir aqui, ó, e começar a editar o meu objeto, tá vendo? Posso começar a deformar a minha malha para criar o que eu quero, viram aí? Ok? E para fazer isso aí, além de ter o modo de edição, eu tenho aqui do lado algumas informações. Por exemplo, esquecendo esses dois aqui por enquanto, que a gente já vai falar deles. Daqui para lá, quando isso aqui está ligado, quer dizer que é o seguinte, se eu desligar aqui, ó, vocês vão ver que eu não tenho mais a seta me auxiliando para poder fazer a puxada, a rotação, essas coisas todas. Então essa parte ligada aqui é onde a gente está ligando toda a parte de informação dos eixos, tá? E aqui eu posso utilizar essa primeira para arrastar, perfeito? Posso utilizar essa para rotacionar, viu? E posso utilizar essa para escalonar, beleza? Aqui no momento ele não está fazendo não, porque eu estou somente selecionado com Add. Ou seja, eu estou selecionado somente com um pontinho, tá? Uma quina, beleza? Então não vai fazer muita diferença. Agora, se eu vier aqui, ó, nesse modo de seleção, tá vendo, ó? Vertex seleção, Add seleção e Face seleção. Digamos que eu clico agora aqui, ó. Viu o que aconteceu? O modo de seleção, ele faz com que a gente possa selecionar pelas edges, pelos vértices, que são os pontos aqui, ou então pelas faces inteiras. Tá vendo, ó? Aqui também não vai fazer muito porque o escalonamento só vai servir diretamente para o nosso objeto inteiro, tá? Mas aqui a rotação já vai servir, tá vendo, ó? Como eu posso rotacionar a face do objeto. Então, isso só é apresentado para vocês quando entramos no modo de edição da malha, tá? No modo de objeto não aparece isso aqui para vocês, viu? Então no modo de edição é quem aparece. Porém, todos esses daqui, ó, todos esses objetos, essas partes aqui, eles têm também um atalho que é muito utilizado no Blender. Bom, vamos fazer o seguinte, vou voltar no modo de objeto e nós vamos ver isso aqui funcionar de outra forma. Com o meu objeto selecionado, se eu apertar G, vai ver lá, eu posso gravitacionar. Ou seja, se eu utilizar isso daqui,
é como se eu estivesse pegando meu objeto e fazendo isso daqui, tá vendo? Tá vendo? Então aqui, ó, se eu apertar a tecla G, eu estou acionando aquilo ali, tá vendo? O atalho da translação ou gravitação. Posso gravitacionar o meu objeto. E agora, se eu quiser rotacionar, eu posso apertar R, rotate, ó. Olha lá. Viu? Rotaciono o meu objeto em todos os sentidos. E por último, o escalonar. Só apertar S, ó, Scale, ele vai escalonar o tamanho do meu objeto. Tá vendo aí? Bem simples, né? Tá? Então, tudo que tem aqui, ó, eu posso utilizar essas três teclas. G, R, ok? E S. Viu aí? Tá? Então, essas três aqui são os três essenciais, os três comandos essenciais para uma boa navegação e para que a gente possa trabalhar dentro do ambiente 3D, tá? E agora, por último aqui, vou explicar aqui só uma última informação aqui do Blender. A gente ainda vai entrar em mais detalhes, isso aqui tudo a gente vai conhecer. Sei que parece assim um bicho de 7 cabeças, mas a gente vai conhecer tudo isso aqui. O mais importante agora para vocês é o seguinte: assim que vocês abrirem o Blender, virem aqui em File, User Preference. Se você for usar uma versão 2.80 para cima, só vocês virem em Edit, Preference, tá? Aqui ele fica em File, mas no caso do Blender 2.80 para cima, é só vocês procurarem ali Edit Preference. E o que mais a gente vai fixar aqui agora é isso aqui chamado de ADD-ONS, tá vendo? Esses ADD-ONS, geralmente eles vêm desligados no Blender. Então aqui, o Blender ele vai vir com os ADD-ONS básicos, tá? E você pode aqui vir aqui e selecionar os ADD-ONS que vocês quiserem. Nessa aula eu não vou explicar como selecionar esses ADD-ONS, eu vou deixar para a próxima aula, senão vocês vão acabar ficando muito perdidos, tá? Mas depois na próxima aula eu já vou começar inserindo os ADD-ONS, explicando o que os ADD-ONS fazem, para que vocês entendam, tá? Por exemplo, ADD Mesh, eu posso ADD o tipo de mesh que eu quero, uma curva, um Ray Trace, eu posso ADD um Bolt Factor, um Arc Pack, um Arc Mesh, um NT Landscape, tá? Ou seja, eu posso inserir vários tipos de meshes aqui, tá? A mesma coisa com animação, a mesma coisa com import e export, tá? Eu tenho aqui vários import e export ligados, tá vendo? Não estou com todos ligados porque eu não preciso de todos, tá? Uma edição Mesh Edit Tools, Loop Tools, Snap, Motion, Node Wrangler, né? Tá? Objeto avançado, Cloud Generator e assim por diante. Eu tenho várias coisas ligadas aqui que na próxima aula eu vou estar explicando para vocês por que eu liguei e para que eu liguei tudo isso, tá? E aqui dentro da preferência do usuário tem a interface do Blender, onde vocês podem fazer as modificações. E o mais importante que com certeza muitos vão querer aí, tá? No caso aqui em System, beleza? Deixa eu ver se está aqui em System. No. Deixa eu só ver um negócio aqui só. É estranho, tá aqui não. Acho que eu até desliguei. Eu acho que eu até desliguei. Deixa eu ver se eu... Tá por aqui, mas eu acho que não está não. Automatic, None. Bom, vou explicar rapidinho aqui. Aqui nessa parte do System, onde vocês conseguem colocar para que seu computador renderize pela placa, tá vendo? Caso vocês queiram, vocês não tenham placa ou não queiram colocar na placa, vocês podem botar como None. E aqui vocês podem escolher como é que seu computador vai renderizar, como é que o Blender vai renderizar, tá? E tem uma parte aqui, agora eu estou tentando achá-lo. Input, são as entradas, não, themes, também não. Bom, tem uma parte aqui para vocês colocarem em português, mas só uma observação para vocês aí. Toda vez que vocês trabalham com jogos, eu não recomendo que vocês coloquem nenhum programa em português. Eu gosto de trabalhar com ele em inglês, porque se eu for trabalhar com qualquer empresa, ainda mais empresa de jogos, elas falam, são muitas empresas oriundas lá de fora, e todas elas trabalham por padrão no inglês. E até mesmo se eu tiver que buscar alguma referência, ele estando em inglês eu consigo compreender melhor do que ele estando em português. Eu vou ficar totalmente perdido com ele em português, tá? Então não recomendo vocês colocarem em português. Recomendo deixar normalmente como está em inglês. O máximo que vocês podem fazer é dar uma olhada por aqui por dentro, tá? Conhecer um pouquinho.
E caso vocês queiram saber mais sobre os atalhos, basta vocês virem aqui ó, em Input e aqui vocês vão ter todos os atalhos que vocês precisam, tá vendo? Ó? Aqui, todos os atalhos, tá vendo? Lógico que vocês não vão decorar todos os atalhos, porque isso aqui é uma coisa bem de louco para decorar tudo. Vocês vão decorar o que vocês mais vão trabalhar. Perfeito, gente? Então, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Foi mais a apresentação do Blender. Ah, e outra coisa, depois de feito qualquer alteração, clique em Save os Assets para que ele possa salvar esses sets para vocês, tá? Então, gente, vai ficando por aqui nossa aula, para vocês conhecerem a interface do Blender, perfeito? Qualquer dúvida, perguntem, chamem que eu vou estar auxiliando vocês aí, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula, galera.